Estamos ao vivo. Então, do que vamos falar hoje, minha querida amiga? Continuando com o calendário Fortalecendo Mulheres, Superando Abusos. E hoje teremos a participação da Carol Carvalho para falar como superar abuso usando a ginecologia natural. Então, vamos entender um pouquinho como usar do nosso corpo físico, da nossa corporeidade, o olhar sexual para ajudar nesse processo de superação. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Viviane Luz, eu atendo mulheres e infelizmente a temática de relações abusivas, violência doméstica é um tema que aparece na clínica. E quem é a Carol? A Carol é uma querida que eu conheci aqui nas redes. Ela é naturóloga, especialista em ginecologia natural, fundadora da Natureza Medicinal e do Instituto de Ginecologia Natural. Eu vou convidá-la aqui com o maior prazer. Deixa eu ver. Aqui, outras queridas amigas. Oi, Vivi. Tá aí? Tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo por aqui. Bom, E você, como você tá? tudo certo também por aqui. Estou bem. Sempre maravilhosa, adorei seu cabelo. Para mim, Obrigada. esse corte é novo. A última vez que conversamos, fizemos a live, se não me engano, foi ano passado retrasado, não me perdi no tempo. Você tinha um cabelão grandão, né? Sim, sim, super Querida, cabeluda. São fases, né? Eu gosto de ir mudando. exatamente. Exatamente, também estou numa fase, cortei curtinho. E eu te apresentei, você quer complementar com mais alguma informação no seu currículo? Bom, eu sou naturóloga, né? Como você trouxe. Acho que para o tema aqui da live eu posso dizer que eu sou uma mulher que passou por abuso sexual, por violência doméstica também. Escutei você falando aí num dos seus stories, né? Ah, mas eu nunca fui exatamente estuprada. Será que essa live é para mim, né? E eu achei bem bacana você ter trazido isso, porque, na verdade, muitas vezes, de fato, a gente não percebe na hora. E a gente tem muito na cabeça aquele lugar de que o abuso é, é, é aquela violência que é um cara que te pega na esquina escura vai te levar lá para o beco e fazer tudo. E muitas vezes, na maior parte das vezes, não é assim. Sim. Então, para me apresentar melhor, acho que eu gostaria de contar um pouquinho mais da minha história, né? E por que que eu tô aqui hoje, como que eu cheguei até aqui. Ótimo. Então, esse eu sei que é um tema muitas vezes difícil da gente assumir, mas eu comecei assim, na verdade, tudo na minha vida foi super cedo, né? Então, eu comecei a praticar yoga muito novinha, com 17 anos. Depois, logo me tornei professora de yoga. E nesse meio do yoga, na verdade, eu considero que foi o primeiro momento de abuso sexual que eu sofri. No momento onde eu era adolescente, com meu corpo extremamente sexualizado, e assim, naquela ilusão, muitas vezes, de busca por uma filosofia de vida, né? E que é válida, eu me encontrei no Tantra, mas eu acabei tendo experiências de um Tantra distorcido, onde as pessoas desse local cometiam uma série de abusos, né? E eu só fui perceber isso também muito tempo depois. Eu considero assim que o yoga super me ajudou nesse processo, porque é através do yoga que eu pude, de repente, trazer esse lugar de consciência corporal, é, de mergulho no autoconhecimento e tudo mais. Mas eu considero que antes de mais nada, a gente é muitas vezes
iludida mesmo por um cenário. E Hum, eu estou começando a falar isso porque eu vejo muitas alunas minhas também. Então, hoje em dia, eu coordeno a pós-graduação de ginecologia natural e também dou diversos cursos de ginecologia natural. E, infelizmente, Vivi, é muito comum eu escutar mulheres até hoje que me contam histórias de não perceber que estavam em uma situação abusiva e pouco a pouco, conforme ela vai resgatando esse autoconhecimento, conforme ela vai conhecendo mais da ginecologia natural, ela vai sacando, puxa, isso é uma violência, isso é um. Eu estou passando por uma situação de abuso e não estava dando conta. Então, eu vi muito essa história passou por mim, passou pelo meu corpo, e até hoje eu escuto muitas histórias como a minha, né? E aí, depois do yoga, eu achava que eu estaria vacinada, depois de ter saído de uma espécie de seita do yoga. Eu achei que eu tivesse vacinada, né? Porque imagina, adolescente, já passei por tudo isso, já tinham pessoas assim, sexualizando mesmo o meu corpo nesse cenário, né? Mas eu acabei tendo um casamento extremamente abusivo também. E aí, como é que você identifica um abuso entre quatro paredes, né? Porque essa é. coisa da gente achar que o abuso é só, de repente, com cara desconhecido num beco escuro. E não. Na realidade, os meus, as minhas maiores dores foi, infelizmente, dentro de um casamento desestruturado, onde, enfim, para mim era até confuso na época poder dizer assim, nossa, mas como é que eu vou reclamar dessa pessoa que, que, que convive comigo, né? Assim, e que de repente a gente mistura essas coisas. Então, eu Hum, lembro que, por exemplo, ele me forçava ao sexo, mas eu era casada com ele, então isso era tão confuso na minha cabeça naquela época. Não, mas espera aí, eu tô entre quatro paredes, ninguém tá me vendo. Só tem eu e ele. Como é que eu vou dizer que isso daqui é um abuso, sabe? Como é que isso daqui é uma violência, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente identificar que muitas vezes isso é confuso por conta da nossa criação, porque muitas mulheres acabam não tendo coragem de falar sobre isso. Porque muitas vezes, às vezes, comecei falando aqui de, de um- de uma questão da relação sexual, mas eu acho que a relação sexual é o mais claro, né? Poxa, eu não uhum, estou com vontade, estou sendo forçada a. Mas eu vejo uhum. que o abuso, ele às vezes vai acontecendo nas sutilezas mesmo, Sim, nas palavras de te sim. colocar muito para baixo, né? Assim, de repente tá te diminuindo. Então, imagina, Vivi, que durante muitos anos eu me senti extremamente inferiorizada, sabe? Extremamente inadequada, assim, como se eu estivesse errada, sabe? Como se não, mas é quase como se eu merecesse aquilo, quase como se eu merecesse aquilo, assim. Eu vejo que realmente só foi por conta da ginecologia natural, de eu ter conhecido a ginecologia natural, que me fez sair desse cenário. Porque o que aconteceu, né? Então, eu fiquei casada durante 4 anos. Para mim foi muito difícil romper com esse relacionamento, muito difícil mesmo, porque rolava chantagem, né? Uma série de chantagens emocionais, no sentido de que, ao mesmo tempo, se você me deixar, a minha vida vai acabar, né? Então, ao mesmo tempo que ele não me batia fisicamente, mas ele me batia com as palavras, sabe? Ele me batia com o Tá. psicológico. Até hoje, enquanto profissional que vivi também hoje como sobrevivente e acolhendo outras mulheres, eu não consigo dizer qual é pior, a física ou a psicológica. Eu não consigo dizer, porque realmente é um veneno tão bem instalado que, nossa, é horrível. Sim, sim. Pois é. É exato, é um veneno mesmo, né? Um veneninho que você vai tomando dose todo dia, né? E aí eu me
lembro que nessa época eu comecei a fazer a faculdade de naturologia e o tempo todo eu era muito inferiorizada nesse sentido, né? Era como se existisse uma diferença entre eu e ele. Ele sempre num nível mais de superioridade e eu sempre tendo que estar naquele lugar onde parecia que eu estava inadequada, sempre inadequada. E, e aí mesmo conseguindo me separar dele, foi muito louco, porque assim, ainda assim os abusos não pararam por aí, mesmo depois de separada, né? Porque a gente tem um filho em comum, né? Então acabou que por conta dessa ligação ainda rolou muitas histórias, muitas coisas, muitos processos e é incrível como quando você tem um ganchinho, né? O corpo também, a sensação que eu tenho é que esse gancho fica mantendo essa ligação doentia e ao mesmo tempo o corpo ele vai manifestando sinais, né? Então, nessa época, Vivi, eu tinha muita TPM, assim, quem me conhece hoje não acredita, né? Porque assim, nossa, tipo, hoje seus ciclos são tão gostosos, eu falo tanto de um lugar de prazer do meu ciclo menstrual, mas eu tinha muita TPM, uma TPM assim de querer morrer mesmo, né? De muita irritabilidade, ou de muita depressão, eu oscilava entre as duas coisas, de depressão e irritabilidade, de sintomas físicos também, de dores, de cólicas menstruais, de de questões com o meu corpo também, mas eu posso dizer assim que os meus sintomas emocionais eram os mais difíceis, era mais difícil até do que a dor física, sabe? Porque a dor física, de uma certa maneira, eu sabia que, sei lá, por mais que eu não tivesse ainda tanto conhecimento, eu sabia que eu podia tomar um remédio e que aquilo iria aliviar, pelo menos momentaneamente. Mas o que que você faz com a dor emocional, né? Que não alivia, né? Assim, não alivia de jeito nenhum. E isso, Vivi, eu acho que é o primeiro passo para a mulher se reconhecer, né? Peraí, eu tô tendo sintomas, assim, que eu não tô entendendo, né? Então, no meu caso, eu tava com uma TPM absurda, mas eu vejo mulheres que passam também por candidíase, ou que desenvolvem uma síndrome do ovário policístico, ou que desenvolvem uma endometriose. Então, eu vejo que é sempre importante olhar para os sintomas que o corpo manifesta, sabe? E, e aí, nesse momento, Uma foi. dúvida. Pode falar. Uma dúvida. Desculpa, eu tô. Não sei se eu me perdi no tempo. Esses efeitos, não só os físicos, os emocionais, você percebeu enquanto estava nessa relação abusiva, ou eles apareceram depois? Quando que você percebeu que tinha esses impactos no seu corpo e no seu emocional? Eu acho que a gente nunca percebe na hora, né? Enquanto no começo era assim, muito daquele lugar assim, nossa, por que que eu tô com tanta TPM? Por que que eu tô com tantas cólicas? Por que que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo, né? Não é justo acontecer isso comigo. Poxa, eu tô aqui me cuidando, tenho uma boa alimentação, sempre tive uma boa alimentação, né? Tô indo pelo caminho mais natural, yoga, naturologia. Por que que isso acontece comigo, né? Então, no começo era muito esse lugar de indignação. Então, foi só depois que eu me separei e que os abusos continuaram, mesmo assim, nesse pós-separação, né? Foi que em algum momento eu pensei, não, peraí, nesse lugar do autoconhecimento mesmo, do trabalho terapêutico, né? Nessa época eu passava por uma psicóloga também, e ela me ajudou nesse processo de, não, peraí, mas vamos se olhar mais a fundo, em vez de só estar nesse lugar de que por que isso acontece comigo, né? É, vamos olhar mais a fundo da onde que está vindo isso, por que que tudo isso está acontecendo? Que bom. E então não foi tão rápido, sabe? Assim, demorou um tempo até que eu caísse na real. Peraí, essa situação está acontecendo porque eu fui extremamente permissiva com o meu corpo, sabe? Sem saber mesmo, não de um lugar de culpa, tá? Porque acho que também a gente cai muito nesse lugar de sempre se culpar. Mas eu vejo hoje
em dia eu percebo assim o quanto foi. Era difícil para mim dizer não, sabe? Difícil para mim estabelecer esses limites. E aí foi no final da faculdade de naturologia que eu fui para a Índia estudar Ayurveda, meditação, yoga. Fui para um retiro espiritual lá na Índia mesmo. E Uau. lá, quando eu tive esse espaço de maior silêncio, de estar mais comigo e de sair um pouco desse contexto, né, de me afastar do contexto, foi que a ficha caiu de verdade. Tipo, uau! Eu passei por diversas situações abusivas, eu fui estuprada no casamento, e é pesado dizer isso, né? Mas hoje eu vejo que sim, era difícil verbalizar uma coisa como essa, sabe? Eu fui estuprada no casamento, meu Deus, que terrível, não quero falar isso, né? Mas eu sinto que eu preciso falar para que mais mulheres consigam se enxergar nisso e falar assim, não, peraí, se você não tá com vontade de ter uma relação sexual e tem, isso é um estupro, não tem outra palavra, né? O estupro ele não Sim. acontece só com violência, né? Assim, acontece de muitas maneiras. É uma violência, essa questão psicológica, é uma violência à obrigação, né? Então, Uhum. eu me sentia muito desse lugar, assim, de ter que obedecer, sabe? De ter que ser obrigada a obedecer, entende? Mas eu não sacava isso no começo, Vivi. Foi realmente a partir dessa viagem para a Índia que as coisas foram ficando um pouco mais claras para mim. Eu fiquei 3 meses na Índia, mergulhando profundamente aí em todos esses processos de autoconhecimento, né? E e aí eu voltei para o Brasil, comecei a atender mulheres, focar, até então eu atendia mulheres e homens, e a partir desse retorno da Índia eu comecei a focar meu trabalho 100% no feminino, e entendi que eu tinha isso como uma missão mesmo. E foi muito louco, porque eu posso dizer assim que, ao mesmo tempo, todo esse processo de dor, sabe, fez com que eu chegasse na minha missão. Porque eu também vejo assim que ter olhado para minha ancestralidade, entendendo que eu não fui a única mulher que passou por isso, que dentro da minha família existiram casos assim, que antes de mim tinham teve as minhas avós, as minhas bisavós, e que tem uma longa história aqui para trás, né, e que chega até mim de abusos, né, assim, e que continua tendo até hoje. Então eu me vi muito nesse lugar assim, ou eu, tipo, vou pro fundo do poço e não tem mais jeito, né? Ou eu me levanto e levanto outras mulheres junto comigo. E aí eu optei pela segunda, né? Eu vou me levantar e vou trazer comigo outras mulheres, porque isso não é justo com a gente. É muito cruel, né? Então, esse momento, eu sinto que foi quando eu comecei, né? Assim, nesse processo, assim, de um entendimento maior. Ainda assim, houveram altos e baixos, sendo que acho que o episódio mais forte que eu vivenciei, ainda depois de tudo isso, foi quando eu sofri uma violência doméstica. Ou seja, né, gente, eu passei por tudo, por todos os cenários, né? E foi lá em mais ou menos 2016, 2017, 2016, se eu não me engano, que eu sofri uma violência doméstica na frente da minha casa. Eu fui enforcada e tive marcas pelo meu corpo, né? Assim, nesse momento, como eu já estava mais empoderada, eu resolvi gritar, colocar a boca no trombone, assim. E aí eu lembro que eu gritava por ajuda. Foi toda aquela coisa horrorosa, né? De envolver polícia, de ir na delegacia da mulher. E, infelizmente, eu sinto que a nossa justiça ainda caminha com passinhos de formiga, sabe? Uhum. Porque eu, eu fui ridicularizada na delegacia, no sentido da pessoa que estava escutando minha história olhar para mim com um olhar de desconfiança, será que isso é verdade? Eu com o meu corpo marcado. Quando eu passei pelo hospital, o hospital
foi um lugar assim de silenciamento também. Vamos dar um calmante para ela, porque ela tem que dar um sossega-leão para ela não, né, se expressar do jeito que ela está se expressando, porque no hospital eu cheguei falando, né? Eu sofri uma violência, eu preciso falar, preciso externalizar, e aí isso foi visto como, não, ela precisa se acalmar, e na verdade não, eu não queria me acalmar. Muito pelo contrário, eu sabia o que eu estava dizendo, né? Sim. E no final das contas, eu consegui uma medida protetiva que me deu, que isso por si só já foi um alívio para mim de conseguir esse distanciamento, né? Dessa pessoa não poder chegar mais perto de mim. Mas o processo não deu em nada, porque no final das contas, esse promotor, ele falou que eu tinha marcas leves pelo meu corpo, essas marcas eram muito sutis, e que chegam mulheres lá quase morrendo, e que ele precisava dar atenção para essas mulheres que, né, assim, chegam nesse estado muito pior. Então, eu me vi, assim, num lugar de que, assim, meu, não é a justiça que vai me ajudar. Mais uma vez, infelizmente, né, eu vejo que hoje a gente tem muitas políticas públicas, que a gente está no caminho, o feminismo está Sim. aí, eu vejo que o feminismo tem essa importância de lutar pelos nossos direitos. Então, antigamente, a gente nem tinha uma Lei Maria da Penha, hoje em dia, ainda bem que existe a Lei Maria da Penha, né, assim, mas a gente ainda está nesse processo, né, assim, nesse passinho por passinho mesmo, porque eu não vejo que a gente ainda tem uma justiça que nos apoia totalmente, sabe? Ainda existe um caminho por aí. Você foi falando, foi resgatando várias coisas aqui, cara, e você chegou no ponto que a gente precisa muito compartilhar, que é o que eu posso fazer. Temos sim ferramentas, temos amparo judicial, temos algumas instituições, temos algumas ONGs, ok. E o que eu também posso fazer por mim, porque infelizmente em algumas situações essas instituições, esses aparatos, né, esses amparos, eles não são em sua plenitude tão bons assim para nós mulheres. Então, essa pergunta é fundamental que você trouxe. Sim. Olha, tem uma pergunta, ó, precisamos de mais mulheres nessa esfera de atendimento também, né? Jéssica, Caio, eu vou dar a minha opinião e aí você também dá a sua opinião nessa pergunta. Eu acredito que não são mais mulheres, porque as mulheres também, da experiência que eu ouvi, Jéssica, elas também reproduzem muito o machismo no atendimento às outras mulheres. Eu acredito que é um trabalho educacional, a nível cultural, viu? Sim, Eu sim. acredito que o investimento em educação. Com certeza, com certeza. E eu vejo que um passo importante é a gente se unir mesmo, né? As mulheres que vão ganhando essa consciência. Tá? E hoje, assim, eu gosto de falar realmente abertamente para dar incentivo, para sensibilizá-las mesmo a também falar. Porque é só quando a gente tirar esse lugar de um lugar comum é que a gente vai, de fato, poder ter, assim, mais ferramentas e a justiça olhando realmente como deveria ser olhado, sabe? Uhum. Mas eu vejo que, assim, antes de mais nada, a gente precisa falar abertamente sobre essas histórias, né? Então, eu incentivo muito as mulheres a contarem as suas histórias. E aí, Vivi, esse foi o momento que a ginecologia natural. Então, eu já trabalhava com a saúde da mulher há bastante tempo, né? Eu já estava nesse caminho de autoconhecimento, de mergulhar nesses processos do feminino. Mas foi nesse momento que a ginecologia natural chegou na minha vida, assim, para tomar conta de vez, sabe? Porque eu estava assim no fundo do poço, de novo, né? Ai, caramba, naquele lugar ainda me sentindo de culpa de que, meu, já vivi diversas situações e agora de novo eu me encontro nesse lugar, agora por uma violência doméstica, porque eu não sou apoiada. Então é louco como a gente também vai por um lugar de vitimismo, que realmente nós somos vítimas, mas o vitimismo não nos ajuda, porque vai tirando as nossas forças também. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu queria ser olhada como vítima e que a justiça fizesse alguma coisa, esse lugar de vítima também não me ajudava, sabe? Porque me colocava num lugar assim
que a vítima é se não é uma acabada, né? Se não é alguém que está detonada, que não tem forças para nada. E aí esse lugar também É, não é bom, gente. Eu vejo assim que nenhuma mulher merece esse lugar de vítima, sabe? A gente precisa, assim, também entender que tem que chegar uma hora que a gente precisa sair, né? Assim, respirar e sair e falar assim, não, peraí, eu posso ser mais do que uma vítima, sabe? E eu vejo que foi essa hora que surgiu a ginecologia natural com tudo na minha vida. Eu fui fazer um retiro e, e foi no momento que eu entrei em contato com mais mulheres, onde eu pude encontrar uma rede de apoio feminina, onde eu pude entrar em contato com algumas técnicas da ginecologia natural, que pouco a pouco foram me mostrando o caminho de volta, o caminho de retorno, para que isso de fato eu conquistasse aquilo que eu estava já nessa busca, né, mas que eu ainda não tinha conseguido, de que, assim, eu desse um basta, sabe? Chega disso na minha vida, chega de situações abusivas na minha vida. Eu vejo que a ginecologia natural me trouxe esse fortalecimento do meu não. Isso eu não permito, sabe? Isso eu não deixo nem entrar, sabe? Porque eu agora me coloco num lugar onde eu sou dona do meu corpo. Eu entendo o meu corpo, eu entendo minhas necessidades. E eu não preciso depender de um lugar de repente, agradar um parceiro, ou fazer algo que eu não quero, ou mesmo uma situação, ou mesmo no trabalho, em qualquer contexto. Porque eu vejo que os abusos, eles... Pude contar um pouquinho aqui da minha história nesse contexto de relacionamento, mas o abuso ele está em diversas esferas, né? Então, sim. eu vejo que no primeiro passo, Vivi, foi isso, fortalecer o meu não, sabe? Não, eu não permito, não pode, não entra, sabe? E o quanto que isso é difícil pra gente, né? Fortalecer esse não. Quanto que é muito mais fácil a gente ser permissiva, é muito mais fácil a gente querer agradar o outro, né? A gente aprende. Você falando isso, eu resgato a live que aconteceu aqui na Querida Amiga semana passada. A gente discutiu um pouco sobre como chegar no não, como sustentar o não. E uma das etapas foi nós mulheres aprendemos muito a considerar o outro para atribuir valor a nós. É a terceirização da autoestima que a Valesca Zanello ela fala no livro dela. Então, a saúde mental da mulher, a saúde, enfim, integral da mulher, ela passa num processo de construção de olhar o outro como mais importante para definir o meu valor, o que eu gosto, e esse outro, na maioria das vezes, é um homem. Então, qual que é a nossa dificuldade enquanto mulher em falar um não, em sustentar o nosso desejo, sustentar os nossos sonhos? É realmente muito difícil, muito difícil. Sim, exato, realmente. E Ah, eu vejo que isso também é um. Não deixa de ser assim um treino, sabe? A gente precisa treinar o nosso não. exato. E, e aí foi nesse caminho de retorno, né? De me fortalecer dentro da ginecologia natural, que eu comecei também a oferecer a formação, né? Então foi uma primeira turma de formação foi em 2017, a primeira turma de formação de ginecologia natural do Brasil. Foi lá em 2017, né? Um curso extensivo, onde, onde o meu objetivo, antes de mais nada, era simplesmente nos fortalecer como mulher e fazer com que as mulheres entendessem o corpo, entendessem os sinais que o corpo dá, para que a ginecologia natural trouxesse esse empoderamento. Então, aqui eu gostaria de falar das formas que a ginecologia natural tem para isso, né? Porque é, é isso, né, Vivi? É uma história que é forte, que é difícil, mas que hoje em dia eu tenho como dizer, gente, eu consegui superar, sabe? Eu consegui me levantar. E se hoje eu estou aqui, eu me considero uma sobrevivente que também dá força para outras mulheres, para que a gente não esteja sozinha nesse lugar, porque eu sei o quanto que é desolador, sabe?
O quanto que é difícil quando a gente se sente sozinha nesse lugar. Uhum. Às vezes de não ter com quem conversar. Então, até hoje, não existe uma roda de ginecologia natural que eu dou que histórias de abuso, ou de violência, ou de assédio não apareçam. Então, eu vejo que o Infelizmente. primeiro passo da ginecologia natural é você ter um espaço onde você possa falar livremente daquilo que você tem até vergonha de dizer. Porque, gente, vamos combinar, né? A gente não foi estimulada a falar é, da nossa vagina, da nossa sexualidade, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E eu vejo que a ginecologia natural traz esse espaço de que você pode falar, que você tanto de lugares assim, eu senti prazer, eu gostei, esse relacionamento me levou para tais lugares, sei lá, eu vejo minha secreção, eu consigo lidar com as fases do meu muco vaginal, né? Eu consigo falar abertamente de uma sexualidade saudável, como também eu posso falar abertamente de uma sexualidade que foi machucada, que foi muitas vezes punida, ou que até reprimida, sabe? Nunca tive esse espaço de falar e agora eu posso aqui falar abertamente sobre esse lugar, né? E isso, Vivi, Uhum. é até algo que eu vejo dentro de trabalhos com psicólogos, o quanto que às vezes eu faço esse casamento de estar atendendo uma mulher que passou por uma situação assim e ela se revela porque me vê como uma profissional nesse lugar onde eu escuto sobre esses temas, né? Então, nesse lugar assim de, por exemplo, tudo bem você falar de sexo abertamente comigo, porque eu escuto muitas histórias assim, e a mulher normalmente se sente à vontade. E a partir desse contexto, ela leva para a psicóloga, sabe? Então, eu já escutei histórias, por exemplo, nossa, eu tô com uma candidíase terrível, é, e aí eu falar para ela, pois é, sua vagina ela tá fechada. O que é a candidíase? Se não esse fechamento da vagina, onde você dá esse não, né, com o corpo e não com a sua fala, não com a sua voz. E aí a partir disso, leve isso para sua psicóloga, porque assim, o seu corpo tá gritando. Então eu vejo que o Uhum. segundo passo da ginecologia natural é ver o que o seu corpo quer expressar. Eu costumo dizer assim, quando a boca cala, a vagina fala. A nossa vagina Uhum. fala, gente. Não é prestar atenção. Ela está dizendo através de uma candidíase, através de um corrimento esquisito, através de uma coceira, através de um mal-estar, que, ó, tô fechada, tô aqui, não tem conversa, né? Você tá falando, e eu resgato a minha história, eu vou também resgatando casos que eu atendi, que eu atendo, e era muito frequente, quando eu vivia a violência doméstica, a infecção de urina, de repetição. Eu tinha muita infecção de urina, muita. E depois, revendo tudo isso, era uma maneira do meu corpo falar comigo, né? Eu comigo mesmo, só que de outra forma, falar, olha, então, você já percebeu que tá ruim, que tá estranho? Olha isso aqui, tá estranho mesmo, porque eu tô criando uma barreira para você se afastar, uma barreira para você se proteger, para evitar qualquer tipo de relação. Então, nossa, você trazendo isso me resgatou a comunicação que o corpo, vai falando com a gente de diversas formas. Sim, perfeito. Então, mulheres, vocês que estão aqui assistindo, se faz essa pergunta, né? O que que seu corpo tá tentando gritar aí para você e de repente você está ignorando? E muitas vezes eu vejo que é bem desse lugar mesmo. Eu estou num relacionamento tóxico que já não me serve mais e eu não consigo dizer, não consigo expressar. Então o corpo ele vai manifestar sintomas, né? E a partir daí, a gente tem como, se você consegue perceber esses sintomas, a gente tem como começar a olhar para esses sintomas e cuidar deles, né? Então, a fazer esse caminho de retorno. Então, se sua vagina, por exemplo, ela tá com um aspecto de muita irritação, de muita
enfim, tá em desequilíbrio, tá com vaginites da vida, procura trazer esse espaço onde você vai cuidar dela antes de mais nada, de um lugar sem tabu. Às vezes, Vivi, já funcionou de você assim tocar a vulva e parar por 5 minutos para prestar atenção nela, de perceber que existe tensão, de perceber que ela está lá muitas vezes querendo mostrar para você uma infecção urinária e que você não está dando atenção. E às vezes só esse parar para meditar, sabe, sobre a partir da tua vulva, já faz com que você desbloqueie uma série de coisas. Mas vamos supor que isso não funcionou, né? Vamos supor que você fez essa meditação e você, na meditação você entendeu, mas ainda não soube como lidar. Aí você pode ir evoluindo com as práticas da ginecologia natural. Então, a gente tem, por exemplo, o óleo de coco, né? Então, eu vou fazer uma automassagem aqui no meu corpo, com óleo de coco na minha vulva, mas com consciência, com atenção. Não vou simplesmente passar por passar. Eu vou me tocar nesse lugar de carinho, porque, gente, vamos combinar, né? Se, às vezes é difícil para o outro achar como que a gente gosta, onde que está o nosso lugar de prazer, é porque também, antes de mais nada, a gente precisa saber para ensinar para o outro. Então, isso foi outra coisa que eu fui sacando, sabe? Esse lugar do prazer. Tudo bem. Lá atrás, eu me sentia extremamente permissiva nesse lugar, né? De que, então, é o outro que vai dar prazer para o meu corpo, é o outro que vai fazer tudo. Não, vamos mudar esse cenário. Pelo amor de todas as deusas, se toque, veja o que é bom para você, né? Então, eu super incentivo as mulheres que passaram por situação de abuso tocarem a sua vulva num lugar de acolhimento, num lugar de carinho e num lugar de prazer, para você se descobrir mesmo. Porque o seu jeito de ter prazer não é igual ao meu, não é igual ao da Vivi. Cada mulher tem o seu jeito. E a gente não vem com um manual de instrução, né? Nossa, Cá, você falou isso, eu quero só ressaltar, pelo menos na minha percepção, análise, o quanto que é importante essa tua fala do se tocar no lugar do carinho, do afeto, do prazer. Não é simplesmente se tocar, porque tocar por tocar, como a gente já falou, a gente vem de relações abusivas que o toque ele é ruim, o toque ele. Mas a gente está falando de um outro toque. Essa orientação que você está dando assim, é muito pontual e muito bonita de ouvir assim, é o tocar do lugar do carinho, do lugar do afeto, do lugar do prazer. Outro tipo de toque. Eu estou ressaltando isso porque a gente teve uma live ontem também e a convidada ela trouxe essa questão das marcas sexuais. Ela falou, eu percebi uma barreira no meu relacionamento. E ouvindo ela, eu me resgatei também. Falei, eu também tive barreiras pós a relação, né, abusiva, a violência doméstica, na parte sexual. O toque foi algo muito difícil. Então você fala, gente, se toca, e se toca no lugar do carinho, do afeto, do prazer, isso é fundamental. Fundamental. Perfeito. E eu vejo que desse espaço também, desse corpo que muitas vezes foi diminuído, sabe? De você ser a primeira pessoa a trazer esse carinho e esse amor para o seu corpo. Já que muitas vezes, em determinadas situações, você se sentiu num lugar oposto, sabe? De se sentir para baixo mesmo, às vezes se sentir como totalmente assim. Me faltam até as palavras, né? Assim, nesse lugar de você não ver o seu valor também, né? Então, antes de mais nada, de você, através do toque, se dar esse carinho. Então, eu vejo que a ginecologia natural primeiro vai trazendo esses recursos terapêuticos, né? De que você vai se cuidando através de práticas de mais acolhimento consigo mesma. E o segundo ponto que fez muita diferença na minha vida foi conhecer sobre meu ciclo menstrual. Porque
Gente, parece que essas duas coisas não se conectam, mas assim, quando a gente conhece o nosso ciclo, você também consegue perceber por que que aquela TPM está vindo de maneira absurda aí na tua vida, no momento onde você está justamente numa fase onde é, é como se o corpo dissesse assim, nossa, chega, eu não tô aguentando mais. E aí vem de uma maneira torta, né? Porque muitas vezes a gente vai relevando na nossa fertilidade, porque é um momento de mais bem-estar, né? Ah, então aconteceu aquela situação que eu não gostei muito, mas deixa pra lá, é vida que segue, né? Afinal de contas, eu tô aqui toda fértil, com o meu alto astral lá em cima, então vamos seguir a vida. Tenho muita coisa para fazer. Só que você não consegue fazer isso no pré-menstrual. Porque no pré-menstrual você vai estar mais sensível, o corpo ele vai estar realmente precisando de mais cuidados. E é justamente na TPM onde a coisa costuma explodir. Porque aí você, se está vindo de uma situação, né? Então você já está naquele, por exemplo, numa relação que está te machucando e que você estava lá fértil e falando, ah, tá tudo certo. Aí chega o seu pré-menstrual, não tá tudo certo. E o problema é que as mulheres muitas vezes acham que, nossa, o problema está comigo, que estou muito irritada aqui no pré-menstrual e começa a se chicotar, né? O Uhum. problema está comigo, que tô depressiva e não consigo fazer as coisas e vai se chicotando. Só que, gente, não. O problema é que você está empurrando aquela situação, sabe? Empurrando com a barriga, porque muitas vezes faltam forças mesmo, e vai chegar o pré-menstrual e isso vai vir a toda com tudo. Você sabe, Vivi, que teve até uma pesquisa com mulheres que cometiam crimes, o quanto que esses crimes eram cometidos justamente no pré-menstrual, sabe? E que só o fato delas aprenderem sobre. Essa pesquisa foi feita dentro das cadeias femininas, né? E só o fato delas aprenderem a lidar com o ciclo, elas entendiam, peraí. Então é nesse período que eu fico mais explosiva, que eu quero, de repente, né, assim, causar mais confusão, de repente até cometer situações, me colocar em risco, né? E Uhum. o fato delas Sim. sacarem isso já faziam com que muitas deixassem de cometer crimes. Né? Então, assim, olha a importância da gente conhecer nosso ciclo menstrual. Eu vejo que muita mulher acha que é só por uma questão de gravidez e tudo mais. Só que, gente, com certeza é importante a gente conhecer nosso ciclo para prevenir ou programar uma gestação, mas eu vejo que, em primeiro lugar, é para você viver melhor com a sua saúde, sabe? No seu dia a dia mesmo, de entendendo, se você está fértil, você vai estar de um jeito. E se você está infértil, se você está num pré-menstrual, você vai estar mais suscetível a algumas coisas que, se você sabe, se você saca, você não espera a coisa acontecer. Você não espera. Então eu vejo que o pré-menstrual é o momento da gente assim olhar. Olha, olha para esse cenário que você está vivendo. Tá te incomodando? Mapeia, sabe? Mapeia. Não é o momento de você explodir, é o momento de você mapear. Peraí, não estou gostando disso, essa situação não está certa, é, eu não posso permitir isso. Beleza, mapeou, deixa, é, deixa um pouco disso, parece que assim, se decantar na menstruação, sabe? Limpar o seu corpo durante a menstruação, limpar os seus excessos, renovar o seu ciclo. Terminou a sua menstruação, é hora de agir, sabe? É hora de agir, é hora de colocar os pingos nos is. Ok, você não se planejou no seu período pré-menstrual, não deixou a coisa passar por você, né? E se renovou na menstruação, passou a menstruação, bota o pingo nos is, sabe? Assim, é, coloca o seu não de uma maneira mais inteligente, porque o que eu vejo muitas mulheres fazendo e o que eu fiz muitas vezes é o não explodido, né? Aquele não que você chega detonando, no sentido assim, agora eu não quero mais e não sei o quê. E muitas vezes essa expressão vai causar sequelas também, né? E é só uma explosão. Uhum. Enquanto que no seu
pós-menstrual, você tem condição de fazer isso de uma maneira assim, mais centrada mesmo. Mais dentro do seu centramento e dizendo assim, olha, fulano de tal, isso que você está fazendo, eu não quero mais. Sabe, de um lugar assim mais inteira mesmo, no sentido de que não é uma explosão. Isso daqui é um ponto final, sabe? É um Uhum. basta para essa situação. E aí eu vejo que a gente vai ganhando força nesse sentido, sabe? Vai assim, trazendo esse lugar de que enquanto a gente está na TPM, que a gente explode, que sai faísca, a gente vai continuar naquele papel da mulher louca, que muitas vezes a gente é chamada, por Uhum. ter, por ter explodido de não aguentar mais a situação. Mas é Sim. nesse pós-menstrual que a gente pode fazer verdadeiras mudanças. Nossa, Cá. Muitos comentários aqui. Teve Diva Raja. Demais isso, Cá. CNV, Comunicação Não Violenta. Provável, né, Diva? Acho que acredito, né? CNV. Quando você traz isso, Cá, não queremos tirar a causa pela qual essas mulheres estão ou cansadas, irritadas, porque na maioria dos casos são situações super válidas, elas passam por injustiça mesmo, que causam uma revolta. Porém, a partir do momento que a nossa resposta diante a isso é do lugar dessa explosão, que causa certas consequências para nós e para as pessoas ao redor, por mais que seja muito justa a nossa causa, o modo como fazemos entra em descrédito. E aí a gente reforça o estereótipo, né, que você comentou, e sabemos da histeria, da louca, da descontrolada. E não é esse o lugar que a gente merece ocupar e quer ocupar. Eu adorei essas orientações. Isso mesmo, CNV, ó. A Bia, fantástico, gratidão. Muitas queridas participando ao vivo. Tivemos também uma advogada que ela comentou, Cá, do porquê daquele comportamento machista de algumas profissionais das instituições de delegacia, do jurídico, maltratando outras mulheres que passam por esse tipo de situação. Cá, você foi falando, você seguiu já com as orientações tão práticas que eu fiquei assim, nossa, dá para fazer. Isso aqui é uma aula. Né? Isso aqui que a gente fez esse bate-papo, assim, é um processo de para, se olha, reflete, analisa e parte para alguma solução, para algum encaminhamento. Então, assim, isso aqui foi uma joia, uma preciosidade esse bate-papo, assim, as contribuições. Eu adorei tudo, Cá. E você falou dessa questão do toque. Aí é uma dúvida. Você acredita que esse momento do toque, de se olhar, de se perceber, o processo de visualizar, no sentido de pegar um espelho, olhar, ficar na frente do espelho, ajuda também, auxilia nesse processo de corporeidade, além do toque, processo de visualizar? Sim, com certeza. Eu vejo que é muito importante também a gente ter essa curiosidade, essa vontade de se olhar, né? Olhar para partes do corpo que até então são esquecidas ou muitas vezes você olha com desprezo, né? Então, principalmente nós mulheres tem muito esse lugar de que, ai, minha gordurinha, minha celulite, a minha vulva. Quantas vezes eu já escutei mulheres dizendo que a vulva é feia, que não gostam da aparência, enquanto que se a gente pudesse realmente se olhar de um lugar assim de que cada mulher tem a sua vulva, o seu biotipo, o seu corpo, sabe? E que a Uhum. gente cai nesses estereótipos toda vez que a gente se compara, mas que não deveria ter comparação. Você tem o seu corpo, você tem a sua vulva, e toda vulva ela é linda na sua singularidade. Então, eu gosto sim de incentivar as mulheres a pegarem um espelhinho, olhar para a vulva, olhar para o seu corpo, mas de um lugar de não julgamento, de um lugar assim, esse corpo é o corpo que
tenho, sabe? É o corpo que me faz viver. É o corpo que eu ganhei de presente aqui nesse mundão e que é ele que me dá potência para realizar tudo que eu quero realizar. Então, até por mais que você tenha um certo tabu de olhar para sua vulva, muitas vezes escutou de que, ah, não, a vulva tem que ser, né, aquela vulva de Barbie, mas que por conta de um padrão, né, mas que você possa aos pouquinhos ir quebrando isso, de que, gente, vulva de Barbie é uma vulva infantilizada, É né, assim, então perigo, né? então, Aham. exato, uma vulva infantilizada. Então, não tem como a gente, mulheres adultas, terem vulvas de Barbie. Então, vulva de mulheres adultas tem pelo, tem diversos tipos de cores, vai ter um lábio maior do que o outro, né? Uhum. Assim, vai ter diversos formatos. Então, assim como a gente tem vários tipos de digitais, a gente tem vários tipos de vulva. Então, vulva é igual digital, cada uma tem a sua. Então, que você possa olhar para o teu corpo com essa singularidade. Porque, mais uma vez, eu vejo que quando a gente passa por situações assim, de abuso, é muito comum a gente se inferiorizar. E eu vejo que o primeiro passo é a gente se olhar de um lugar de que, não, eu não sou inferior, sabe? O meu corpo não é feio. E por mais que você às vezes até esteja acima do peso, mas assim, é o corpo que te movimenta, é o Uhum. corpo que você tem para viver sua vida, né? Para realizar coisas. Então valorize esse corpo. Talvez ele até precise de cuidados, talvez ele até precise mesmo de uma atenção maior por questões de desequilíbrios. Mas eu gosto muito de dizer que mesmo as mulheres que estão, entre aspas, insatisfeitas com o seu corpo, ame da forma que você for, né? Assim, ame o corpo que você tiver, porque é esse corpo que faz você viver, sabe? É esse corpo que pode te dar também a força suficiente para você sair desse buraco. Então é sim, Bom, muito importante a gente se amar e se olhar, né? E se conhecer. adorei, Ká. Temos uma dúvida aqui da Defesa para as Minas. É um perfil que ensina defesa pessoal, artes marciais para as mulheres. Como recuperar a libido depois de muitos anos de trauma? Isso é uma pergunta recorrente das minhas alunas e não sei como responder. Muito Olha bom. só. Essa pergunta eu também recebo bastante aí com as minhas alunas. E eu vejo que o processo da libido, gente, a primeira coisa, ele não é uma coisa única, né? Assim, então, quando a gente vê a libido, não dá para eu dizer assim, por exemplo, ai, toma tal chá que tudo vai se resolver, né? A gente tem várias ervas dentro da ginecologia natural, que são legais também, mas é muito importante entender essa questão da libido de uma maneira mais ampla. Então, eu vejo assim que antes de mais nada, começa trazendo isso descolado do outro. Primeiro para você, você com você mesma. Então, tudo isso de você se tocar, de você assim aos pouquinhos e percebendo também aonde está o seu prazer. Eu gosto muito de trazer essa pergunta para as mulheres que falam isso, né? Aonde está o teu prazer? Porque muitas vezes, se você não sabe responder essa pergunta, realmente vai ficar difícil a gente olhar para a libido. Porque às vezes a sua vida não está tendo muito prazer mesmo. E aí a libido não vai acontecer. Então vamos supor que você dorme pouco. Se você está dormindo pouco, gente, muito difícil. Você está dormindo pouco, está se alimentando mal, está com uma vida extremamente estressada. Como é que você vai pensar em transar no final do dia, sabe? É realmente difícil. Então, às vezes, você precisa olhar para esse lugar. Peraí, eu estou tendo uma vida onde tem espaço para o prazer? Ou será que eu estou aqui numa vida automática de fazer, 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 fazer e chegar no final do dia morrer de exaustão, né? Então, Uhum. eu vejo que isso é bem importante, assim, de olhar para esse lugar e pouco a pouco ir resgatando as coisas que te dão prazer. Então, falar de libido, muitas vezes, não é falar de você logo de cara ter múltiplos orgasmos. Falar de libido é você ter um tempo para você tomar aquele banho gostoso, por exemplo, onde você pode
também tocar o seu corpo por inteiro com uma tensão maior, de você poder escutar uma música e se dar esse momento de prazer, de repente começar com coisinhas pequenas, sabe? Como um banho bem tomado. Todo mundo pode fazer isso, um banho bem tomado, né? E aos poucos você vai trazendo outras coisas, tá? Beleza, então se eu já tenho espaço para o prazer na minha vida, como é esse prazer? Como eu gosto de ser tocada mais uma vez? Como eu quero ter prazer, né? E aí descobrindo, eu vejo que esse lugar da baixa libido nada mais é do que um convite para uma autodescoberta do seu prazer. Aonde está esse prazer, sabe? Nossa. Eu adorei a resposta, porque não se limita só e somente só, de novo, no corpo físico, na libido, né? Tem vários fatores a serem considerados. E obrigada, Ká. Eu vou ler a mensagem que a gente recebeu da Aline, que olha, amei muito toda essa aula, realmente. Percebi que nunca antes na minha vida tinha prestado atenção nos meus ciclos e tudo que você falou sobre agora fez muito sentido para mim. Obrigada, queridas. Obrigada, obrigada. Vocês que estão aqui ao vivo com a gente, comentou, participou, Cá, muito, muito obrigada por esse momento. De verdade, eu sou muito honrada em ter você e tantas outras mulheres que ajudam, que soma, que apoiam no nosso processo de emancipação, né? Da gente se olhar, da gente se considerar, validar as nossas vontades, os nossos desejos. Então, eu aqui na psicologia, você com a ginecologia natural, com a naturologia, a querida aqui com artes marciais, gente. Então, assim, cada uma somando com a tua expertise. Então, eu me sinto muito honrada. E tantas outras profissionais, né, que auxiliam nessa jornada. Então, muito obrigada, Cá, por esse espaço, por esse momento, por esse tempo. Obrigada mesmo. Dê aí sua mensagem final, fique à vontade, querida. Vivi, eu que te agradeço. Eu vejo que esse tema é um tema super importante. Estou sempre aqui aberta para a gente poder conversar mais, né? Para as mulheres que me acompanharam aqui. Sempre tem bastante coisa no Instagram Natureza Medicinal, bastante conteúdo gratuito também, de muita ginecologia natural, né? Para nos empoderar nesse sentido. Quero dizer assim que o trabalho psicológico também ele é muito importante, né? Então, torço muito para que você continue aí exercendo a sua missão com as mulheres, como psicóloga. E é isso, só agradecer. E aí, quem quiser também trocar mais, fiquem à vontade aí para me escrever também por direct. Show. Queridas, mais uma vez, obrigada por deixar disponível a gravação. A Cá ficou disponível para tirar dúvidas, para comentar também, se vocês procurarem por direct, eu também me coloco à disposição. E seguimos juntas nesse processo de fortalecer mulheres, ó. Um beijo, beijo, queridas. Ótima semana. Beijo para você também. Obrigada.